Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Então o tecido conjuntivo ele tem como principal função, como o próprio nome já está dizendo, né? Unir e sustentar outros tecidos. É de um material de consistência gelatinosa e é muito rico em fibras, né? Essas fibras elas são chamadas de matriz intercelular, ou seja, é uma substância gelatinosa que fica entre as células, particularmente composta aí por uma substância muito conhecida de vocês, chamada de colágeno, né? Da proteína colágeno. Quase sempre, não obrigatoriamente, quase sempre são vascularizados, ou seja, quase sempre possuem irrigação via alguma artéria, alguma veia. Aqui mostramos justamente a classificação dos tipos de tecidos conjuntivos. Nós temos aí o tecido conjuntivo propriamente dito, né, o frouxo e o denso. O frouxo justamente porque as fibras estão um pouco distantes umas das outras. E no caso do denso, nós temos o modelado e o não modelado. Temos os tecidos especiais, né, temos o adiposo, cartilaginoso, o ósseo e o hematopoético, que nós vamos ver a seguir. Então aqui nós temos mostrando justamente esses tecidos especiais. Ó, nós temos o tecido adiposo aqui em cima, né, que é composto pelos adipócitos. Temos o tecido conjuntivo frouxo, né, que é composto principalmente aí de fibras elásticas, macrófagos, né, que tem substâncias protetoras, né, que fazem a fagocitose. Temos aí as fibras colágeno e o fibroblasto, certo? Temos ainda o tecido hematopoético, né, que é constituído aí principalmente aliás, constitui o sangue, né? Nós temos as hemácias, glóbulos brancos, o plasma sanguíneo, entre outros. Temos o tecido ósseo, né, matriz óssea, o canal de vaso sanguíneo e os osteócitos. Tem outras substâncias que compõem o tecido ósseo que nós vamos ver a seguir. Temos ainda o tecido conjuntivo fibroso, né, pelo próprio nome que vocês já estão vendo, constituído por fibras. E o cartilaginoso, constituído aí principalmente pela matriz extracelular. Então, os tecidos conjuntivos propriamente ditos, nós vamos ver que eles são compostos principalmente pelos fibroblastos, né? O que são os fibroblastos? São substâncias responsáveis pela produção de fibras, como o próprio nome já está dizendo, né? E substâncias intercelulares. Aí nós temos o tecido conjuntivo frouxo, que apresenta fibras frouxamente entrelaçadas, como eu já havia falado para vocês. Sustenta os tecidos epiteliais vizinhos, né, e preenche os espaços entre tecidos e órgãos, como por exemplo aí nós temos a camada papilar da derme, essa substância que preenche aí os espaços entre a nossa pele, né, entre as camadas da nossa pele. Temos o tecido conjuntivo denso não modelado, né, que tem grande quantidade de fibras proteicas entrelaçadas, como o próprio nome já está dizendo, ó, ele é denso, as fibras são mais pertinho uma das outras. E envolve diversos órgãos internamente, certo? E aí temos o tecido conjuntivo denso modelado, que possui grande quantidade de fibras colágenas, lembrando aí que o denso não modelado são fibras proteicas, o denso modelado são fibras colágenas orientadas de forma paralela, é como se fosse uma camada sobrepondo a outra. Constitui principalmente os tendões e ligamentos, certo? Temos aí os tecidos conjuntivos especiais, né, que desempenham funções altamente especializadas, daí o nome especial. Temos o tecido adiposo, cujas células principais aí são os adipócitos, que são especializados no armazenamento de gordura. Para que vai servir gordura, professor? Porque gordura não é uma coisa ruim. Não, neste caso aí os adipócitos, né, a gordura ruim é em excesso. Mas neste caso os adipócitos eles armazenam gordura justamente para caso haja algum déficit de energia, eles estejam lá postos para suprir. Além de ser um isolante térmico, além de amortecer também certos impactos, certo? Temos o tecido cartilaginoso, que tem como principal função, né, a questão de secretar a matriz intercelular, que é rica em colágenos, além de ser um tecido que tem uma grande resistência e flexibilidade, certo? Composto aí principalmente pelos condroblastos. E ele é avascular. O que isso quer dizer? Que ele não é irrigado por vasos sanguíneos. No caso, ele vai ser irrigado por um tipo de elemento que nós chamamos de pericôndrio, né, que envolve a cartilagem, fornece nutrientes e gás carbônico. E está presente aí principalmente nas células tronco. Temos o tecido ósseo,
e da sustentação mecânica ao corpo, né? É uma matriz intercelular mais rígida, diferente do cartilaginoso. Basta vocês apertarem, por exemplo, a orelha de vocês, né, que é formado por cartilagem, e, por exemplo, o dedo de vocês, que é formado por tecido ósseo, né? Então é um pouco mais rígido, certo? É rico em colágeno e em carbonato em fosfato de cálcio, certo? Tem algumas células aí que é importante que vocês conheçam, os osteoblastos, que produzem a matriz óssea. Tem os osteócitos, que são osteoblastos mais maduros, né? E um conjunto concêntrico de osteócitos, né, de matriz óssea, é o que nós vamos chamar de osteônio. No caso dos osteoclastos, não vão confundir, tem os osteoblastos e nós vamos ter os osteoclastos. São multinucleados, ou seja, tem muitos núcleos dentro de uma mesma célula. Eles se deslocam sobre as superfícies ósseas, destruindo áreas lesadas e envelhecidas do osso. É como se fosse um tecido regenerador, aliás, células regeneradoras, certo? Do tecido ósseo. Temos o tecido hematopoético, né? Que está presente na medula óssea vermelha dos ossos e em certos órgãos, como o baço, o timo e os linfonodos. Ele é que origina as células do sangue, certo? Temos o plasma sanguíneo, né, que é formado por água, sais minerais, além de proteínas. O plasma sanguíneo é constituído de 55% constitui o volume do sangue, enquanto 45% é constituído de outras células, como os eritrócitos, leucócitos e as plaquetas. E aqui mostrando justamente a composição desse tecido, né, de água, de íons, proteínas, entre outras substâncias, né? No que diz respeito aos leucócitos, nós temos várias outras células, temos basófilos, linfócitos, eosinófilos, monócitos, além dos neutrófilos, certo? Aqui os elementos figurados do sangue, né? Nós vamos ter as hemácias ou eritrócitos, que são as células vermelhas, aí tem as características, né? São discoidais, aquelas células que vocês viram ainda há pouco, parece um disco, não possuem núcleo, né? As células é um dos poucos tipos de célula do nosso organismo que não possui núcleo, né? São as hemácias. São repletas aí de hemoglobina, que transportam o gás oxigênio e o gás carbônico também, certo? Tem os leucócitos, né? Que se dividem nos granulócitos e agranulócitos. No que diz respeito aos granulócitos, nós vamos ter os neutrófilos, eosinófilos e basófilos. E os agranulócitos, nós vamos ter os linfócitos B e T, além dos monócitos. Esses tipos de célula aí são células de defesa do nosso organismo, certo? Além também do que nós vamos chamar de plaquetas, né, que é composto principalmente por trombócitos. A principal função das plaquetas é participar da coagulação sanguínea. Aqui mostrando justamente uma outra imagem, né, dos tecidos especiais, os adipócitos, o tecido ósseo, tecido conjuntivo denso, tecido cartilaginoso, tecido conjuntivo reticular e o frouxo. Estão mostrando aí imagens figurativas, né, não são as imagens verdadeiras, são imagens a partir feitas a partir da realidade que tem no nosso organismo. Temos o tecido muscular, certo? Esse tecido muscular ele é composto aí por células alongadas e dotadas de alta capacidade de contração, logicamente, né, porque nós precisamos nos movimentar. É composto principalmente pelos miócitos. O músculo, né, a movimentação muscular, nada mais é do que o fato de haver o deslizamento dos filamentos de actina sobre os filamentos de miosina. Temos aí alguns tipos de tecido muscular, né, como o estriado esquelético, que constitui a maior parte da musculatura corporal dos vertebrados, incluindo aí a nossa espécie. É o que nós vamos chamar de carne, certo? As suas fibras elas são multinucleadas, ou seja, tem mais de um núcleo por célula. Esse tipo de tecido ele compõe aí entre 75% a 90% do volume total do nosso músculo. E eles são de contração muscular, eles são de contração voluntária. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você não der um comando, os seus músculos eles não vão se movimentar. Atentem-se, músculo estriado esquelético, certo? Temos o tecido muscular cardíaco, que está presente apenas no coração. As suas células elas são uninucleadas, ou seja, possuem um núcleo por célula. E a contração é involuntária, diferente do muscular estriado esquelético. Por exemplo, o seu coração ele bate de forma involuntária, você não controla o batimento cardíaco. Temos o tecido muscular não estriado,
que está presente aí no estômago, é o que nós chamamos também de tecido muscular liso, certo? Está presente no estômago, no intestino e no útero. No caso do sistema digestório, né, no caso do estômago, ele realiza o que nós vamos chamar de movimentos peristálticos, ou seja, é o que empurra a comida para baixo, né, que impede que a comida ela retorne, ela volte, né, no sentido inverso. Tem influência também na circulação sanguínea, manutenção da pressão arterial. Possui células alongadas, também uninucleadas e sem estriação transversal. É de contração involuntária. Por exemplo, você não controla os movimentos peristálticos, certo? Temos o tecido nervoso, onde as células do tecido nervoso principais aí são os neurônios e os gliócitos. Os neurônios são células especializadas na condução de impulso nervoso, né? É composto aí por duas partes, o corpo celular e as neurofibras. No caso das neurofibras, elas se dividem no axônio e dendritos, como nós podemos observar aqui. Nós temos aí os neurônios, né? Temos o núcleo. Essa partezinha comprida, que parece uma cauda, é o que nós vamos chamar de axônio. E essas ramificações que parecem raízes é o que nós chamamos de dendritos. Então, o impulso nervoso, ele sai daí do núcleo, certo? Passa por toda essa cauda aí, que é envolvida por como se fosse uma bainha, que nós chamamos de bainha de mielina, e ele se propaga para outros neurônios por meio dessas ramificações que nós chamamos de dendritos, certo? Temos ainda os gliócitos, né, que envolvem, protegem e nutrem os neurônios, dão sustentação neural. No caso aí nós temos um exemplo dos oligodendrócitos e as células de Schwann, que formam o que eu acabei de falar, que é a bainha de mielina, certo? Lembrando que quando a gente viu, por exemplo, alguns tipos de substâncias que compõem nosso organismo, uma das principais que são importantes no impulso nervoso, por exemplo, é o sódio, certo? O sódio é importante para o desenvolvimento adequado da bainha de mielina. E aqui nós temos alguns tipos de gliócitos, né? Nós temos aí a micróglia, nós temos o oligodendrócito, nós temos aí o astrócito, certo?